Alô pessoal, mais uma vez aqui com você, com muito prazer, fala Valdeir Carvalho. É sempre muito bom nós estarmos juntos pelas nossas redes sociais e também pela nossa rede União de Rádios, Rede União, sempre de bem com a vida. Você que quiser ouvir a Rede União é só buscar por Valdeir Carvalho /rádio Metrópole 7. Bom, vamos falar sobre futebol, Vasco da Gama, sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Como sempre, aquilo que já era esperado. A gente já tinha certeza que o sorteio iria cair Vasco e Fluminense. Isso era certo, certo. Porque na CBF nada muda, né? Tá igual a frase do Chacrinha. Na televisão nada se cria, tudo se copia. E na CBF também está sempre se copiando. Porque sempre quando tem alguns confrontos envolvendo times do Rio de Janeiro, ou alguns clubes aí que a gente já sabe que são cartas marcadas pela CBF, quando saem os sorteios, eles botam logo diretamente para que haja o confronto. E a gente já sabia que nesse sorteio iria cair a dupla Vasco e Fluminense. Não tinha como ser diferente. Eu acho que os dirigentes, tanto do Vasco quanto do Flamengo, até mesmo do Fluminense e Botafogo, teriam que chegar e gritar, falar, olha, vem cá, por que toda vez, quando se tem os sorteios, sempre caem os times do Rio um contra o outro? Qual é a lógica da CBF? Qual é a armação que está por detrás disso daí? Por que os times do Rio não podem seguir? Ano passado, nas quartas de final, deu Vasco e Botafogo. E logo em seguida, já estava o confronto marcado. Quem passasse de Vasco e Botafogo iria enfrentar o Fluminense. E foi o que acabou acontecendo. Deu Vasco passando para a semifinal e o Vasco enfrentou o Fluminense na semifinal. E agora a gente já sabia que isso iria acontecer, que eles iriam botar. Quando sair o sorteio, já sabemos já. E aí, quer dizer, um dos times do Rio, já saíram dois, vai sair mais um. Ou seja, você abre caminho, facilita para alguns clubes dos times de São Paulo, né? Então, quer dizer, são coisas que, nossa, existe uma coisa errada aí no reino da Dinamarca. Sendo que hoje, infelizmente, os dirigentes nada falam. Vão aceitando. Não que nós estejamos com medo. Não, eu não estou com medo do Fluminense. Só que é uma coisa que já fica chata pra caramba, porque você já sabe o que vai. Chega ano que vem, é a mesma coisa, vai dar sempre ou um ou outro, né? Ou Vasco e Botafogo, Vasco e Flamengo, eles sempre vão armar para que os times do Rio caiam fora. Então, quer dizer, e não me surpreendeu esse sorteio aí da Copa do Brasil envolvendo Vasco e Fluminense. Outra coisa também, último jogo, Fluminense decide no Maracanã. Igual no ano passado, na semifinal. Último jogo, Fluminense decidiu no Maracanã. E o jogo do Vasco, o Vasco não pode fazer o seu jogo com o seu mando de campo em São Januário. Ou seja, vai ter que fazer novamente os dois jogos no Maracanã, favorecendo o Fluminense. Então, se fosse Eurico Miranda, com certeza ele diria, nem em São Januário, nem no Maracanã. Campo neutro. Acabou, pô. Por que o Vasco tem no seu estádio, ele não pode fazer os seus jogos no seu estádio, tem que mandar o seu jogo na casa do adversário? São coisas que ninguém explica. E aí, poxa, qual é a do presidente do Vasco? Olha, a questão toda é a seguinte, então, nem para um, nem para outro. Vamos para um outro tipo Vamos para outro estádio. Vamos para outro estado, né? Estádio e estado. Mas não em São Januário e nem no Maracanã. Mas aí o dirigente do Vasco vai acabar aceitando, pô. Sabe? Tá bom, Pedrinho, educado, muito bom, mas tem que gritar, pô. Tem que dar um tapa na mesa. Tem que virar isso aí. Porque não pode estar aceitando também toda a imposição da CBF. Quem acaba calando, acaba consentindo. Então, se o Vasco tem o seu estádio, dane-se a torcida do Fluminense. Mas não, tem que ter segurança, dar condições para os caras irem lá em São Januário, entendeu? Mas o jogo tem que ser feito. Para isso, o Vasco tem o seu estádio. Agora, o Vasco fica cerceado porque nós não temos condições de dar segurança, aí faz no Maracanã. E como que se joga em outros clubes com estádios
até menores que o Vasco, com saídas e entradas complicadas, não também tão seguras, e todo mundo faz seus jogos. Por que o Vasco não pode fazer o seu jogo em São Januário? Então, eu acho que o Vasco precisa voltar, sabe, a fazer algumas questões aí, precisa bater na mesa, porque está ficando complicado. Está ficando complicado. Eu acho que é muita falta de respeito com uma instituição como o Vasco da Gama. O Vasco tem que ser ouvido, o Vasco tem que ser realmente, de fato, respeitado. E o respeito, muitas vezes, não é só na conversa, não. Tem que ser na base da força também. Tem que se impor. Porque, agora, mais uma vez, vamos favorecer o Fluminense para jogar na casa do Fluminense. Então, complicado. Renato Gaúcho deve ficar até domingo, né, no Vasco. Acredito que, segundo informações, ele fez algumas exigências de reforços para que ele possa continuar, mas em caso de derrota agora na Sul-Americana e também caso de derrota no domingo contra o Atlético Mineiro e o Vasco, se for o caso, for para a zona do rebaixamento, eu acho que será muito difícil a permanência do Renato Gaúcho, logo assim, o fim da Copa do Mundo, entendeu? Foi muito ruim o que aconteceu em São Januário, muito ruim essa derrota de 3-0 para o Bragantino, e está muito difícil a permanência de Renato Gaúcho em São Januário. Então, oitava rede final, Vasco e Fluminense na Copa do Brasil, e também vamos ver como é que vai ficar a permanência do técnico Renato Gaúcho. Eu sou o Valdir Carvalho, um forte abraço a todos e até uma próxima.